Pontualmente 14 horas na capital paulista, portanto hora de Brasília, portanto horário de Brasil, à exceção dos países lá do norte. São da segunda-feira, dia 2 de julho de 2018, começa aqui mais um Salutes, um programa que resgata as medicinas ancestrais, e hoje nós vamos falar especialmente de duas medicinas, de dois assuntos ancestrais, a acupuntura principalmente e a alquimia. São duas técnicas bem ancestrais para a medicina, qualidade de vida e bem-estar. E também traz as técnicas de ponta para a qualidade de vida e saúde. Muitas pessoas, muitos teleinternautas têm me pedido para falar sobre depressão. Como a acupuntura trata a depressão, quais são as metodologias, né? Porque a depressão está crescente, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E está virando praticamente uma epidemia bastante preocupante. Mas por conta do jogo de hoje, do clima da Copa e etc e tal, eu achei por bem não tratar desse tema em especial hoje, mas logo a gente vai tratar desse tema. E resgatando ali nos meus alfarrábios eletrônicos, eu pesquei uma palestra sobre acupuntura e alquimia, e a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Como é que a acupuntura se liga com a alquimia, o que é uma coisa, o que é outra, dentro das possibilidades. Você pode acompanhar esse programa tanto pela AltV, www.arrtv.com.br, mas para enviar questões, perguntas, questionamentos, críticas, utilize a página do facebook.com/baldan.joãocarlos, baldan, BALDAN.joãocarlos. Esse é o nosso mote do nosso programa, o resgate das medicinas ancestrais com as técnicas de ponta. Isso porque o Salutes é um programa que vive, existe, né, foi proposto para ser algo em ressonância com a própria vida. É 14 horas e 2 minutos, eu estou aqui, Xerec, perguntando se foi compartilhado o nosso vídeo, já não? Sim? Ué, não chegou aqui para mim, Xerec. Nas duas páginas? E no João Carlos Baldan também? Então estamos ao vivo aqui na AltV, falando sobre acupuntura e alquimia. Logo mais eu vou compartilhar, porque não chegou autorização aqui ainda para mim de compartilhar nossos programas na páginas do Facebook. Ok. AltV está no ar. Compartilhando. Meu computador é que está lento aqui, não estou conseguindo compartilhar. Mas a Sandra Diniz Guimarães está ao vivo. Estamos compartilhando na página João Carlos Baldan e Acupuntura. Estamos compartilhando. Quero compartilhar na minha página pessoal. Publicar. Pessoal, vocês têm dúvidas sobre o que é alquimia? E também a acupuntura, né? O pessoal acha que sabe muito o que é acupuntura, como é que funciona, e não é bem assim, né? Na verdade, a acupuntura é uma medicina tradicional chinesa, faz parte de uma série de técnicas ligadas à área da saúde, que entra como a dietoterapia, entra exercícios físicos como o Lian Kun, como o Tai Chi Chuan. Tem várias outras técnicas ligadas à saúde, né? Então eles tomam muito remédios fitoterápicos, muitas ervas e coisas até estranhas aqui para nós aqui do Ocidente. E tem como tratamento de saúde a própria acupuntura, que é a colocação de agulhas subepiteliais em pontos de meridianos. Teve várias polêmicas, né? Principalmente em 1995, quando o Conselho Federal de Medicina admitiu que a acupuntura poderia ser científica, né?
Eu acho muito engraçado isso, porque, na verdade, a gente conhece o desenvolvimento da ciência por intermédio da experiência, né? Eu tenho um fenômeno, acontece o fenômeno, eu vejo o fenômeno acontecer, eu observo, anoto esse fenômeno e vejo quantas vezes ele se repete. A partir do momento que ele se repete várias vezes, aí sim eu estabeleço um enunciado, eu estabeleço uma lei, provando que aquele fenômeno pode virar uma lei, porque isso vai sempre acontecer com uma grande probabilidade de ser. Entretanto, na acupuntura a gente não pode falar a mesma coisa, principalmente porque não existem comprovações científicas de que os meridianos existem. É fato que os coreanos conseguiram fazer umas fotos por intermédio de rapidez de eletricidade, fizeram algumas fotos de meridianos, conseguiram fotografar. Mas isso não significa que está comprovado cientificamente, porque esses meridianos, eles são energéticos, eles não batem, eles não fazem muito sentido quando você analisa o sistema circulatório, por exemplo, o sistema nervoso, o sistema venoso, né, o arterial ou venoso, as estruturas neurais. Não tem nada que possa falar, por aqui passa o meridiano. Não tem nada fisicamente, né? Obviamente que eles existem sim, eles trabalham com uma questão energética, né? Mas eles não são comprovados do ponto de vista científico. Isso não existe. A gente tentou já fazer várias comprovações de que os meridianos existem, mas eles não existem. Do ponto de vista científico, a comprovação científica. A gente pensa que do ponto de vista energético é uma coisa, do ponto de vista físico é outra, não necessariamente bate uma coisa com a outra. Além de agulhas, publicar. Estou publicando na página Além de Agulhas do Facebook, na minha página João Carlos Baldan, Acupuntura e Alquimia. E agora eu vou colocar também na página do Salutes, tá? Maria Aparecida já comentou o nosso vídeo, um momento só, já vejo aqui. Maria Aparecida, que eu estou meio perdido aqui, que meu computador está um pouco lento. Paulo Roberto Alves, olá, seja muito bem-vindo, Paulo Roberto. Luiz Costa, olá. Dalva Luquete, boa tarde. Ótimo, sejam todos bem-vindos. Nós vamos falar hoje sobre acupuntura e alquimia. Eu estava dizendo agora há pouco que por mais que se tente falar que a acupuntura ela é científica, eu não gosto dessa explicação. Estava dizendo há pouco que não há nenhuma estrutura física que comprove de fato a existência dos meridianos. Sabe-se que eles existem energeticamente quando a gente desperta o Ti, né, que a gente fala despertar o Ti, que é colocar a agulha num determinado ponto fonte e fazer uns movimentos, né, para que dá aquele choquinho. Para o paciente é horrível, para nós é a grande puntura, né, que você aplica, dá aquele choquinho, você despertou a energia naquele meridiano e a pessoa geralmente relata esse choquinho percorrer aquele caminho, né, aquele trajeto do próprio meridiano. Portanto, sabe-se que ele existe energeticamente, mas não fisicamente. Durante muito tempo, até 1995, a medicina oficial ocidental dizia que a acupuntura era charlatanismo, né? Quem fazia acupuntura era charlatão. Eu peguei essa época, né? Eu peguei muito esse período e era muito engraçado, né? Depois a gente dava aula, dei aula na aba, inclusive para médicos, e a gente brincava muito com essa história de, pô, é charlatanismo e tal, charlatanismo. Até 1995, quando, enfim, os conselhos federais e regionais de medicina admitiram que a acupuntura era uma especialidade médica. A gente não achou ruim, não, né? Tudo bem, pode ser uma especialidade médica. O problema é quando eles pedem a exclusividade, aí a coisa não dá, né? Porque não é uma exclusividade de nenhuma categoria. Eu sempre militei disso, eu sempre defendi que a acupuntura deve ser feita por pessoas que sabem fazer. Sejam fisioterapeutas, sejam médicos, sejam acupunturistas como eu, sejam dentistas, sejam fonoaudiólogos, sejam psicólogos, né? São várias categorias. A acupuntura é muito abrangente
para qualquer outra categoria do mundo ocidental querer enquadrá-la numa determinada profissão, né? Porque se vão falar, tudo bem, tem que ser médico. Que médico? Né? O gastroenterologista? Pode ser. O ortopedista? Pode ser. O que trata do coração, né? O que trabalha com cirurgia cardíaca, né? Os cardios também pode ser. Os neurologistas também pode ser. Os psiquiatras também pode ser. Enfim, a acupuntura é muito mais abrangente do que qualquer profissão no ocidental criada. Então eu sempre lutei para que o grande escopo, né, o conhecimento da acupuntura não fosse encaixada em caixas de sapato, em caixas de qualquer profissão, né, porque nós somos muito mais do que tudo isso. Sabe-se que a acupuntura existe oficialmente há 5.000 anos, que os primeiros papiros em folhas de árvores, né, que foram escritas há 5.000 anos atrás, que se fazia acupuntura já naquele período. Portanto, a acupuntura de fato é anterior a tudo isso. Mas como é que se fazia acupuntura se não tinha metalurgia, né? Porque as agulhas hoje são de aço. Numa determinada época da história era de ouro ou de prata, para tonificar o ouro e para sedar prata. Então, mas não se conhecia, né, a fundição, não se conhecia esse trabalho de mineralogia há 5.000 anos atrás. Como é que se fazia então? De várias outras formas. Fazia-se pequenos espetinhos, né, como se fossem palitinhos com casca de árvore, se utilizava espinha de peixe, pedaços de ossos e estimulava esses pontos. Dizia eu que, há pouco, que a acupuntura não tem o escopo da medicina ocidental, da pesquisa científica, por conta de que os fenômenos não são repetitivos, né? Para a gente imaginar que nós temos mais de 360 pontos no corpo e cada patologia, cada doença tem uma série de pontos. Tem os meridianos que você pode abrir, os meridianos que você pode fechar, os chamados meridianos abertos, né? Os vasos abertos, vasos maravilhosos, né? Que a gente chama. Como é que a gente pode comprovar isso? Você ficava se picando o ponto para saber se aquele ponto da bexiga, que tem 67 pontos homolaterais, estariam realmente funcionando naquele trajeto? Tem 360 pontos. Imagina você desenhando um ponto e ficar picando para ver se aquilo é realmente aquilo. É absolutamente impossível isso. Não tem o menor sentido querer explicar que a acupuntura tem uma atividade programática, né? Uma atividade que foi pesquisada no ponto por ponto. Isso não existe. Muito bem, em relação à acupuntura de verdade, para quem deve se fazer acupuntura de verdade, médicos, terapeutas e etc., o bom acupunturista tem que conhecer as bases de fundamento da acupuntura. Isso é o mais importante. Eu digo isso por conta... Ô Xerec, dá para você compartilhar com a minha página, que não está entrando, baldão.joãocarlos, por favor? Hã? Baldão.joãocarlos? Manda de novo, porque não está na minha página não, Xerec, por gentileza. Porque tem vários compartilhamentos aqui, eu não consigo acompanhar. Mas o mais importante é o Baldão João Carlos. O que é que está me olhando, me achou bonito? Vou dar um autógrafo para o pessoal da técnica depois, fica todo mundo olhando aqui para mim. Obrigado, obrigado. Depois a gente assina o autógrafo. Então, o pragmatismo da acupuntura ela não pode ser comprovada na experiência de comprovação par e passo. Faz uma experiência, faz uma outra experiência para ver se realmente aquele meridiano está naquele trajeto. Isso é impossível fazer. Dizia eu agora há pouco que para fazer uma boa acupuntura precisa se conhecer a origem da própria acupuntura, da medicina tradicional chinesa. Aí entra-se o que eu chamo de uma raiz, na verdade, de duas grandes frentes, de duas grandes ramos, uma raiz com dois grandes ramos, que é o taoísmo.
O taoísmo é tanto um sistema filosófico quanto político, né? Político existencial. O taoísmo ele é uma questão filosófica, que tem um ponto de vista religioso até, e tem uma questão de conduta. Para se fazer acupuntura de verdade, você precisa conhecer os pontos básicos da acupuntura, os pontos originais da acupuntura, que diz o quê? Existem a concepção do universo em duas grandes energias que geram o próprio universo, né? O Yin e o Yang, é chamada Yin e o Yang, uma energia mais constritiva e uma energia mais expansiva. Uma contrai, a outra expande. São duas energias contrárias que se digladiam, elas brigam uma com a outra, mas numa questão muito legal. Harmoniosamente, ou seja, como se fosse uma luta de espada entre dois guerreiros que um não quer matar o outro, porque se matar acabou a brincadeira, e acabar a brincadeira nesse caso é acabar com a vida, acabar com a existência. Então essas duas energias, uma que contrai e a outra que expande, vivem harmoniosamente, brigando uma com a outra, uma hora uma manda mais, outra hora manda menos. Você quer um exemplo simples? No nosso próprio organismo, né, existem várias provas dessas existências, a começar pelo coração, né? Ele se contrai, é um movimento Yin, e depois ele se expande, que é um movimento Yang. Quando ele expande, ele na verdade está buscando todo o sangue da periferia para o centro, e quando ele contrai, ele bomba esse sangue para as extremidades. Esse movimento de vinda é um movimento Yin, e o movimento de expansão é o movimento Yang. Quando ele vem, ele está expandindo, e esse é o movimento Yang do coração. Quando ele fecha, é um movimento Yin, ele expande o coração. Olha, expande a circulação, expande o sangue. Olha só que contraditório e ao mesmo tempo maravilhoso. Eu fico embasbacado com essas coisas, né? Eu vou repetir aqui porque ele é meio complexo esse raciocínio. Não é tão complexo, mas rapidamente pode causar pequenas confusões. Quando o coração se contrai, portanto, é um movimento Yin, ele expande o coração, a circulação. O sangue vai para a periferia. O sangue está indo para a periferia, é uma expansão. Então é um movimento Yang do sangue, enquanto que o coração está se contraindo, que é um movimento Yin. Certo? O movimento do coração se contrai, ele é Yin, o movimento é Yin, mas ao mesmo tempo ele espalha o coração, o sangue para o corpo todo. Esse sangue indo para o corpo todo é um movimento Yang. Quando o coração se dilata, portanto é um movimento Yang, ele se expande, o sangue vai para o coração. Isso é um movimento Yin do sangue, enquanto o coração tem um movimento Yang, de expansão. Os pulmões são a mesma coisa, né? Os pulmões eles abrem, eles se expandem para trazer o oxigênio para ele e depois eles se contraem, né? Mandando o gás carbônico embora, né? Esse processo também ele é constante. O sistema neurovegetativo é responsável por essa inteligência do coração e dos pulmões, do intestino, enfim. Vocês podem imaginar. Xerec, não vai aqui mais nem a paulada, viu, Xerec? Não vai de jeito nenhum. Hã? Mas tá aí, mas não tá na minha página. Não adianta tá aí no normal e aqui não. Hã? Bom, estou tentando localizar o programa aqui, não estou conseguindo, paciência. Vocês me mandem, por favor, no Salutes TV, ela não está... Não, precisamos resolver isso, viu, Xerec? Porque não está nas páginas aqui, viu? Nem na Salutes, no ar na AltV tem uma página só que é AltV Brasil, está na página da AltV Brasil, só.
conseguindo localizar. Então o taoísmo ele é fundamental para entender que existem essas duas linhas, né, o yin e o yang, que existem essas duas forças contraditórias que geraram o próprio universo e que dentro dessa geração do próprio universo, essa geração universal, dessa gênese do cosmos, né, existem no desenvolvimento do cosmos um capítulo ali onde aparece o homem, onde o homem está, na verdade, inserido, né, ele é inserido dentro dessa história. A partir disso, a harmonização desse yin e yang no homem, que é a saúde, e a desarmonização desse yin e yang no homem é a doença. O yin é responsável por vários órgãos, enquanto que o yang é responsável pelas vísceras. Órgão yin, vísceras e yang. O órgão produz a energia e a víscera faz a energia circular. O órgão produz a energia e a víscera faz essa energia circular. Cada uma dessas energias, yin e yang, dentro do homem e dentro do cosmos, são responsáveis por 5 elementos, que é o casamento do yin com yin, yin com yang, o yang com o yin com yin e o yang com yang. Enfim, é um complexo de relacionamento dessas energias que faz os 5 elementos. Cada um desses 5 elementos são colocados dentro do homem em vísceras e órgãos, né? Vamos dar um pequeno exemplo aqui. O coração, que é a sede do Shen, é a sede do espírito no homem, é um dos meridianos mais importantes. Érica Weber está assistindo, ótimo, Érica. Isabel Cristina, Maria Divina Homem, Vânia Hamadi. Espero que me avisem se vocês estão conseguindo assistir, porque estou tentando compartilhar aqui, estou com um problema no meu computador, na verdade. Segundo o Xerec, né? Não sei se o Xerec não é tão confiável assim, mas eu acredito que ele tenha realmente dividido e apresentado o programa nas minhas páginas, mas meu computador aqui não está girando aqui. Me avisem se vocês estão acompanhando ao vivo, por gentileza. Como é que é, Xerec? Não entendi. 9 pessoas assistindo, mas tem mais 83 visualizações. Eu vou sair daqui tudo e vou tentar conectar novamente aqui para ver se melhora. O órgão, um dos órgãos mais importantes, dizia eu, é o coração, que é a sede do Shen, a sede do espírito, que é o elemento fogo, né? Fogo, luz, fogo. O órgão é coração e a víscera é intestino delgado. Fala-se, olha só, coração e intestino delgado, uma é o coração, órgão, intestino delgado, víscera, e são um dos mais importantes órgãos dentro do corpo humano. Isso os chineses falam há 5.000 anos. Agora, somente agora, a medicina oficial está falando, tudo começa no intestino, o intestino é importante, o intestino, nossa, tem que ter o intestino é um novo órgão, né? Eles produzem serotonina, produzem dopamina, produzem neurotransmissores importantes, etc, etc. Acontece que os chineses estão falando isso há 5.000 anos, dão uma grande importância para o chamado intestino delgado. Você imagina que você vai sentar para almoçar, você come lá cereais, verduras, frutas, legumes, né? Você come carne, enfim. Você come vários alimentos e viram tudo um bolo alimentar, né? Viram uma maçaroca alimentar que começa a digestão no estômago com ácido clorídrico e aí depois passa para o intestino delgado, que é o grande cérebro que vai fazer o seguinte: isso aqui é proteína, isso aqui é vitamina, isso aqui vai para o nervo, isso aqui vai para sangue, isso aqui vai para músculo, isso aqui vai para os órgãos. Ele faz toda uma separação, né? E a partir disso faz o catabolismo. O intestino delgado faz o anabolismo, na verdade. O intestino delgado faz o anabolismo, que é a separação a grande compostagem desse material biológico que a gente ingere, e depois vai o catabolismo, que na verdade é a separação do que não nos interessa mais, não nos serve mais,
E aí vai para o intestino grosso, e aí depois o dia seguinte é o famoso cocô, né? Que a gente não utiliza mais, as substâncias que já não nos servem mais. Então tudo isso tem uma inteligência, né? Tem uma inteligência. Fogo, coração, intestino delgado. Fígado, né? Que é o elemento madeira, que gera o fogo, que é fígado no órgão, e a vesícula biliar, que é a víscera, né? Então o elemento madeira colocado como fígado e vesícula biliar. Fígado, coração, baço, pâncreas e pulmão. Elemento terra, baço, pâncreas e pulmão. Baço, pâncreas é responsável pelas veias, é responsável pela digestão, inclusive dos açúcares, né, como o pâncreas mesmo, e o pulmão, baço, pâncreas e pulmão. Depois vem fígado, coração, baço, pâncreas e pulmão. Depois vem intestino, bexiga e rim, né, bexiga e rim, fígado, coração, baço, pâncreas e tá faltando um. Pulmão e intestino grosso, desculpe. Baço, pâncreas e estômago, fiz confusão. Baço, pâncreas e estômago, digestão, tá? Baço, pâncreas é responsável pelas veias e o estômago baseado pela digestão. Depois sim, pulmão e intestino grosso, né? O pulmão é a víscera, o intestino grosso é a víscera, intestino grosso, e o pulmão é o órgão. Depois vem bexiga e rim. Rim é o órgão, bexiga é a víscera. Então, para a acupuntura, são 5 elementos. Já a alquimia, a alquimia surgiu outra época, existia desde o Egito a alquimia, e na China, a gente vai ver, também existia a chamada acupuntura e a alquimia interior. Mas vamos falar do que a gente conhece aqui no Ocidente sobre a alquimia. A alquimia aqui no Ocidente foi mais desenvolvida ou mais conhecida na época da Idade Média. Na Idade Média se perseguia muito as bruxas, os magos, né? O Xerec falou que a gente publicou aqui, mas realmente eu não consigo me achar aqui. Na Idade Média se buscou muito a queima das bruxas, lembra? A queima das bruxas, etc., os bruxos, os magos e etc. O que eram os alquimistas? Eles falavam que transmutavam o chumbo em ouro, transmutação de metais, né? Produção de riquezas. Na verdade é uma linguagem figurativa, né? Uma linguagem esotérica, porque a gente imagina que o chumbo seria um metal, entre aspas, né, não muito nobre, e o ouro é o metal mais nobre que existe. Então a transmutação do chumbo em ouro significa que a gente está transmutando na nossa matéria exatamente a busca do espírito, né? Saindo da escuridão da matéria bruta em busca da própria consciência espiritual. Essa é a grande alquimia, que os chineses já falavam da alquimia interior, exatamente de sair dessa matéria bruta do chumbo, buscando o espírito, a própria consciência espiritual. Dizem, se fala muito nisso, que os alquimistas da Idade Média, eles eram sábios, eles sabiam disso. E eles se juntavam dentro dos laboratórios, né? Trabalho, oratório, oração, fazer do seu trabalho uma oração, fazer do seu trabalho uma religião, fazer do seu trabalho algo que o eleve do ponto de vista espiritual, né? Esse é realmente o trabalho do laboratório, é o trabalho do alquimista. Eu acho que eu vou desligar esse celular, esse computador, porque não dá, viu, Xerec? Não tem nada aqui. Eu vou entrar no celular para ver se eu consigo acompanhar pelo celular, porque pelo computador não vai. Esquece. Então o laboratório era transformar o chumbo em ouro, né? O chumbo em a parte mais material em parte espiritual. A parte material e a parte espiritual. E eram escolas, né, ligadas
os grandes sábios da época que buscavam essa magia, essa evolução, essa iniciação, né? Então, vamos ficar mesmo. O Dan está fazendo uma transmissão ao vivo aqui. Pelo celular eu consigo acompanhar. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Não. Nem pelo celular, viu, Xerec? Como é que é? Eu peço para vocês comunicarem para ver se chega no Xerec lá que vocês estão assistindo, porque é impossível. Alguma coisa não está funcionando aqui. Eu não sei o que é. Deixa eu ver. Minhas 3 páginas. Qual página? Saúde? Você Bom, de qualquer forma, os alquimistas da Idade Média eram sábios, eram iniciados nos mistérios e buscavam uma transformação interior. Na verdade, fala-se que trabalhava fora, mas na verdade se trabalhava dentro para despertar e iniciar do ponto de vista espiritual. Por que o fogo, né? Eles trabalhavam no laboratório, tinha vários fornos, né? Tem o forno que ia esquentando e derretendo os metais, esquentando, esfriando, buscando a temperatura ideal de um metal para o outro, para a transformação desse chumbo em ouro. Do ponto de vista, eu já tive aulas com alquimistas importantes aí, como até o Dr. Paulo Urban, que veio aqui já algumas outras vezes, um psiquiatra que eu de maior profundo respeito pelo trabalho dele. Agora eu estou aqui no celular, na página João Carlos Baldan, acupuntura e terapia ortobiomolecular. Tem 148 pessoas visualizando, 3 curtidas. Se vocês puderem fazer algum comentário, por gentileza, para eu saber que vocês estão acompanhando aqui. Sérgio Cardoso, tem 3 curtidas aqui. Então, a transmutação do chumbo em ouro era por intermédio do fogo, como eu disse, e que no corpo humano, segundo a alquimia, esse fogo, esse centro do laboratório é o estômago. Faz todo sentido do mundo, né? Porque é onde que há todas as transformações dos alimentos, né? Da nutrição. Você pega o alimento que vem da terra, respira o ar que vem do céu e junta no pulmão com essa queima desses alimentos, né, na área do estômago, você vai gerar a nutrição, vai gerar o alimento, na verdade, para o corpo, né? Então, o fogo, segundo a alquimia, ele é o ponto central do laboratório, que no corpo humano é o estômago. E são 4 elementos para a alquimia: terra, fogo, água e ar. Terra, fogo, água e ar. Para a medicina chinesa é um pouco diferente: madeira, fogo, terra, metal e água. Madeira, fogo, terra, metal e água para a medicina tradicional chinesa. Para a alquimia é fogo, terra, água e ar. São 4 elementos que se dividem nos 4 pontos cardeais. Então já aí tem algumas diferenças. Mas, de qualquer maneira, a alquimia leva em conta esses 4 elementos, enquanto a acupuntura e a medicina tradicional chinesa levam os 5 elementos. Para a alquimia, é importante a gente avaliar o ser humano de acordo com 3 grandes movimentos, 3 grandes substâncias, a saber, sal, que é o meio, sulfur, que é a terra, e mercúrios, que é o céu. Sulfur, enxofre, terra, mercúrios, que é o céu, e o sal, onde acontece toda a transformação, né? Então são 3 elementos bastante interessantes. A gente pode, na nossa consulta no dia a dia, além da avaliação pelo pulso dos 5 elementos da medicina tradicional chinesa, que eu vou explicar daqui a pouco, a gente pode falar também do ponto de vista da alquimia em relação a essas 3 substâncias, né? Xerec, você consegue colocar para mim
o slide 28 para mim, por favor, dessa apresentação do slide que eu te dei. É um homem que tem sulfur, sal e mercúrios. É o slide 28, tá? Pode ir mais para frente. Esse aí, exatamente esse. Não, tudo bem, vai devagar, no 28. Então, como eu dizia, o mercúrios vem do céu, o sal é do meio e o sulfur é da terra. Geralmente, sulfur estão ligados mais aos homens, que são mais racionais, são mais práticos, ligados à terra, né? O sal é onde acontece toda a transmutação desses dois elementos, e o mercúrios vem do céu, que é muito mais ligado à intuição. Dizem também que a mulher é mais mercurial, enquanto o homem é mais sulfúrico. É isso mesmo. Aí está o sistema nervoso. Os 5 elementos estão do lado esquerdo, né? Vocês estão vendo aí o fogo, a terra, o ar e a água, bem do lado esquerdo do seu monitor. Fogo, terra, ar e água, que é um pouco numa cosmogênese também, segundo o que falam os alquimistas, né? Primeiro a terra era uma bola de fogo, depois ela esfriou, virou terra, né? Diante dessa terra teve os vapores gerando o ar, e depois do ar veio a chuva, veio o dilúvio, veio a água, né? E do lado direito esses 3 grandes substâncias, né? Sulfuro, o enxofre, o sal, que é o meio, como eu disse, e mercúrios, que é ligado ao céu. O próximo slide, Xerec, por favor. O mercúrio está ligado mais ao sistema linfático, enquanto que o sal está ligado mais ao sistema cardíaco e respiratório, e o sulfur mais ligado ao intestino grosso, portanto, o catabolismo, né? O anabolismo é a produção de energia, é a produção de... Pode voltar aqui para mim, Xerec? O catabolismo é geração de energia, geração da vida, e o intestino grosso é o anabolismo, é o catabolismo, que na verdade é você se desfazer das coisas que já não interessam mais. Em relação aos sistemas, mercúrios, o sistema linfático, sal, sistema cardíaco e respiratório, portanto é a circulação do próprio sangue, e o sulfur ligado à terra, ligado mais ao catabolismo. O próximo slide, Xerec, por gentileza. A gente vai perceber que existe aí no laboratório, como a gente dizia, o laboratório da Idade Média, né? Os primeiros médicos trabalhando, inclusive tem um livro da história da medicina que falam que os primeiros médicos seriam ligados aos barbeiros, né? Eles começaram a fazer barba, mas depois lá no início da Idade Média também faziam nos laboratórios essas punções aí, como está vendo na coluna, tiravam abscessos e etc., já com lancetas e etc., já no início da história da medicina. Então, o próximo slide mostra exatamente isso. Primeiro, os laboratórios alquímicos, pode colocar? Pode pôr só essa primeiro. Isso são laboratórios alquímicos, eu falei agora há pouco do forno, né? Sendo o centro do próprio laboratório, do centro do trabalho, onde os mestres acompanhavam, os aprendizes cuidavam do fogo e etc. Muitos desses esses mestres, né, foram queimados, e aí eu fiz uma alusão ao próprio Jacques de Molay, né, um grande grão-mestre de uma ordem, né, ligado aos templários, que tinha esse símbolo aí da coluna da cruz vermelha dos braços iguais, ligados a essa ordem, né? A ordem dos templários, que, enfim. Mas de qualquer maneira, os alquimistas, assim como também os acupunturistas também foram muito perseguidos, né? Sempre tem uma perseguição em relação ao conhecimento. Então, no nosso consultório, para a gente utilizar algum produto ligado à alquimia, né? Que tem os florais alquímicos, tem algumas coisas que a gente pode trabalhar diretamente com a alquimia, a gente percebe se uma pessoa é mais tímida e mais quieta, ela é mais sulfúrica, ela é mais ela é mais contida,
o que não é muito bom, né? Às vezes a pessoa se contém muito, mas vira uma bomba atômica, né? Isso não é legal. E uma pessoa que fala muito, que se expressa muito, que fala demais, etc., é mais mercurial. Por isso que se brinca, se fala, mas é verdade, né? A mulher é mais mercurial porque ela fala mais do que o homem, e o homem é mais sulfúrico. Tem algumas pesquisas, também não sei se falam que o homem fala de 8 a 12 mil palavras por dia, enquanto as mulheres falam perto de 20 mil. Que tem essas pesquisas que falam isso, né? Eu não sei até que ponto isso é verdadeiro, mas de qualquer maneira, a quietude é mais sulfúrica, enquanto a fala é mais mercurial. E de acordo com o paciente, a gente vai percebendo o que a gente precisa trabalhar. E normalmente trabalha com os elementos que não tem, né? O que a pessoa não tem. Se ela é muito mercurial, ela precisa de sulfuro. Se ela é muito sulfúrica, ela precisa de mercúrio. Em relação à medicina tradicional chinesa, quando se soube como é que foi feito o translado da China para o mundo ocidental, foi feita por intermédio de um grande homem que na verdade não era médico. Na verdade ele era um embaixador da França em Xangai, não foi Beijing não, em Xangai, que é o próximo slide aí, Xerec, por gentileza. Essa foto é do Soulier de Morin. Esse Soulier de Morin, ele era embaixador da França na China. Ele esteve, pode passar para cá? Ele esteve esteve lá na China, né, isso antes de 1920. 1920 ele veio para a França, em 1917, enfim, um pouco mais para trás ainda. E ele ficou doido quando ele viu, né, as pessoas sendo tratadas em praças públicas com aquelas agulhas, né, de todas as doenças, de todas as patologias. Aí ele falou, não, eu não posso deixar de aprender isso, né? E ele começou a estudar, se formou em medicina chinesa lá na China naquele período, e voltou para o Ocidente para ensinar os médicos essa nova filosofia, essa nova técnica, né? Em 1920 e pouco. Foi maravilhoso, né? Para ele era maravilhoso querer ensinar, e todos nós que aprendemos os âmagos da acupuntura, a gente fica realmente embasbacado com a tamanha filosofia que existe, com a coerência que existe, com os resultados que a gente consegue trabalhando cada elemento, porque a acupuntura não trata patologias, não trata doenças, a acupuntura trata indivíduos. Você pode tratar 2 pessoas com enxaqueca ou 2 pessoas com problemas de coluna, trabalhando pontos absolutamente diferentes. Pontos diferentes. A mesma patologia, 2 pessoas com enxaqueca, a mesma patologia, a mesma sintomatologia, mas com pontos diferentes. Porque a etiologia, a origem é diferente, a história de vida é diferente, a fase de vida é diferente, o metabolismo é diferente, o complexo orgânico é diferente, as reações, né, são diferentes, a personalidade é diferente. Então a gente precisa entender, fazer uma anamnese, uma ficha do paciente bastante complexa, para depois sim escolher quais são os pontos de acupuntura que nós iremos utilizar. Então o Frederico, o Soulier de Morin, ao ver isso, ele ficou doido, ele ficou maluco, se estudou em medicina, voltou para a França e começou a ensinar os médicos lá a explicar como funcionava a acupuntura. E depois de um tempo ele foi, a exemplo que ocorreu aqui no Brasil também em outros tempos, ele foi proibido de fazer acupuntura, né? Mas aqui no Brasil tentou-se fazer isso também, né? Infelizmente não se conseguiu, mas o Soulier de Morin, uma época, foi proibido de fazer acupuntura. Entre os discípulos de Soulier de Morin estava o Frederico, né? Frederico Specht. Esse sim era depois ele fez fisioterapia, mas na época ele era acupunturista apenas. Frederico Specht foi que trouxe para o Brasil a acupuntura e fundou, junto com o Dr. Evaldo Martins Leite, a ABA. Nós temos uma foto histórica disso, que eu peço para o Xerec colocar. O Dr. Evaldo está à esquerda, Dr. Evaldo Martins Leite, o meu professor, o meu formador, o meu acupunturista, que já esteve aqui no nosso programa
algumas vezes, e o Frederico Spetti. Aí eles já estavam recebendo prêmios e tal, e fundaram a Associação Brasileira de Acupuntura em 1958. Em 1958 foi fundada a Associação Brasileira de Acupuntura, a escola de acupuntura mais antiga para não orientais, porque a acupuntura chegou mesmo em 1917, 1918, o Kasato Maru, né, embora seja vindo de japoneses, também trouxe chineses, e os japoneses também já praticavam a acupuntura, os que primeiro chegaram no Brasil. E a acupuntura foi desenvolvida, eu não gosto de falar em gueto, porque é meio separativista, mas a acupuntura era só praticada nas comunidades orientais, de japoneses e chineses. Então a acupuntura começou a ser ensinada para não orientais a partir de 1958, quando foi fundada a Associação Brasileira de Acupuntura, que é essa linha francesa, né, do Soulier de Morin e a linha do Frederico Spetti, do Dr. Evaldo, e é a nossa linha que nós praticamos, que é a medicina tradicional chinesa. E eu falo, já disse, já sou às vezes muito criticado sobre isso, mas é fato notório, histórico, objetivo, não é de turma, não é de torcida. A acupuntura feita no Brasil é uma das melhores do mundo, quiçá melhor do que da própria China. Nossa, o cara é louco. Não sou louco. Eu explico por quê. Para se entender a história da acupuntura, aquela história do taoísmo, né, que é a história do universo, e dentro do desenvolvimento do universo o homem inserido e a harmonização desse homem com a própria origem universal e terrestre, que é a acupuntura, tá? A acupuntura é isso, para tratar patologias, que é um desequilíbrio disso, é um desequilíbrio dessa criação universal na qual o homem faz parte. Desequilíbrio disso gera a patologia. Eu não sei quem eu sou, não sei o que eu estou fazendo aqui, me alimento inadequadamente, não sei se eu tenho consciência espiritual e nem coisa nenhuma. Então eu fico doente. Quando você harmoniza tudo isso, você volta ao estado saudável. Essa é a acupuntura de verdade. Isso é tão verdade, que os cânones dessa acupuntura tradicional é ligado ao Imperador Amarelo. O livro de ouro, o Nei Ting e o Ling Shu, são as bíblias do verdadeiro acupunturista, fala do Imperador Amarelo falando com o seu médico, o Qipo, perguntando como é que funcionava aquela maravilha de colocar as agulhas para restabelecer a saúde. E o Qipo começa a explicar para o Imperador Amarelo, que era um sábio na época, e que gerou esse livro, que são as bases da acupuntura tradicional de verdade. Então, o que aconteceu com a Revolução Socialista em 1959 na China? Tudo que se diz respeito ao Imperador Amarelo foi perseguido. Aliás, tudo que era ligado ao Império foi quebrado, foi queimado, foi perseguido, etc. Inclusive os taoístas também, até hoje, não são bem vistos na China. Eu tive uma amiga que foi para lá, cantava música popular brasileira, e ela chegou para mim e falou assim: eu quero muito estudar acupuntura, estou aqui na China, como é que eu faço? Eu falei: procura um mestre taoísta. Ela falou: você está louco? Né? Os mestres taoístas são perseguidos aqui na China. Eu falei: bom, então vem para o Brasil, né? Quer estudar acupuntura, vem para o Brasil. Isso foi um fato. Segundo fato, tem um colega nosso da Associação Brasileira de Acupuntura, ele foi para a China para fazer um curso para os colegas acupunturistas do Ocidente. Chegou lá, ele começou a pegar a pulsologia chinesa, e aí falaram assim: não, isso a gente não usa mais, isso não existe mais aqui, não tem nada disso aqui. E no fim ele acabou dando aula lá. Ele foi para assistir, ele foi para ser aluno, e acabou sendo professor lá na própria China. Segundo fato. Terceiro fato. Por curioso que seja, eu tenho atendido no meu consultório pessoas chinesas, que uma pessoa que eu já tratei indicou para essa pessoa da China, que veio fazer acupuntura comigo, e foi muito engraçado, porque não se falava português, eles não falam português e eu não falo tão pouco chinês.
Então você imagina como é que foi essa consulta. Foi muito engraçado. O fato é que eles tinham ido em acupunturistas chineses, mas que ainda continuavam com dor. E eu, além da acupuntura, fiz terapia neural, fiz manobras e etc. E em um dos retornos, uma das pessoas que veio se tratar comigo era uma mulher, e ela veio com o marido, né? E aí eu coloquei ela diante de mim e tal, eu peguei o pulso dela para fazer as minhas anotações, que é o pulso que me diz quais pontos que eu vou utilizar, sempre. Se o paciente fala uma coisa e o pulso diz outra coisa, eu vou atrás do que o pulso diz. Deixa o paciente continuar falando, mas eu vou atrás dos pulsos. E o marido dela ficou doido. Ele olhou para mim e falou: não, você foi para a China? Estudou na China? Foi à China? Eu falei: não. Onde aprendeu? Eu falei: aqui no Brasil. E aí ele disse o seguinte, que lá na China não se faz mais. Ele mesmo atestou, não se pega mais no pulso. Só se pega no pulso em rincões muito distantes, onde a sabedoria é transmitida, o que a gente chama nas tradições, de boca a ouvido. O que significa isso? Não se escreve, não se produz nenhuma prova material, mas este conhecimento é falado dos mais antigos para os mais novos, do pai para filho, do avô para o neto, por intermédio da palavra no ouvido, né? São segredos, na verdade. E só nessas comunidades mais antigas, mais distantes, é que ainda se pega nos pulsos para fazer diagnóstico. E esse diagnóstico é tão maravilhoso que é só a partir dele é que a gente faz a escolha dos pontos para tratar qualquer seja o sintoma. Porque é por intermédio dele, que a gente, do diagnóstico do pulso, que a gente vai saber o que está em excesso, o que está em insuficiência para a gente tratar. Por esse slide, Xerec, põe o próximo para mim, onde eu apresento a acupuntura e a alquimia interior. Não, esse já é ainda é da Idade Média. O próximo, esse aí mesmo. Esse é o mestre chinês. E aí está o título: Acupuntura e Alquimia Interior, os verdadeiros caminhos para a transmutação da alma. Podemos passar para o próximo, Xerec, por gentileza? E aí a gente faz um paralelo com esse senhor que eu admiro muito, que é o Jung, Carl Gustav Jung, que foi um contemporâneo de Freud, em que falava que a religião significa religar. Pode colocar, dar o toque para mim? Que é o processo de individuação. Põe isso. Que é um processo religioso e objetiva a realização do divino no homem, portanto, um processo alquímico. Isso são frases, são palavras do próprio Jung, tá? O processo de individuação é um processo religioso que objetiva a realização do divino no homem, portanto, um processo alquímico. Pode passar para o outro, Xerec? Existe um livro que eu recomendo que chama-se O Segredo da Flor de Ouro, que aliás o Jung fez a tradução. E aí a gente vê um chinês trabalhando ali num fogo, né, num forno, produzindo material alquímico. E aí eu fiz uma pesquisa nesse livro Jianhu Zunadi, que é um clássico, que tem também comentários de Jung e o Richard Wilhelm. E aí tem esse outro livro, Tratado de Alquimia e Medicina Taoísta, do Zhao Bichen. E tem do Yin Min, pode colocar outra linha, o Yin Min, o livro da consciência e da vida. Todos eles falando de alquimia. Pode passar, Xerec. Pode passar para o próximo slide. Isso aqui são textos chineses. O alquimista mantinha a atitude religiosa, que observava o mundo e o cosmos. Meditava, portanto, tinha uma revelação divina. Instruía-se pelas leis da natureza e não seguia reto. A lei da natureza não segue reto, mas algo cíclico, com um desenvolvimento em espiral. E aí temos uma figura do alquimista. Pode colocar lá, Xereca, a foto do alquimista. Vai aparecer uma figura do alquimista. Isso. Põe isso aí no ar para mim, por favor. E aí está o alquimista no seu laboratório, o laboratório chinês. Voltando um pouquinho,
não seguir a reta, mas algo cíclico, dá para se fazer uma ilação com o próximo slide. Pode colocar, a própria espiral do DNA, não é aquela mesma, isso, a espiral do DNA, ao seu lado esquerdo, e o Mercúrio, o caduceu de Mercúrio, que é exatamente a figura da coluna vertebral, essa figura do lado esquerdo, e com essas duas energias, a Yin e Yang, subindo em espiral. Na verdade, essa é uma grande figura da iluminação. Essa espiral sai do cóccix e essa energia criadora, que é a energia sexual, sai do cóccix e se dirige para o cérebro. Então é aonde que aí tem sim aí o símbolo do anjo, o símbolo da águia, o símbolo da consciência espiritual. Você vê que essas serpentes crescem e vão se desenvolvendo e crescendo, e elas também são, como eu disse no início, contraditórias, né? Uma vai para um canto, outra vai para outro. Elas são aparentemente contraditórias no movimento e que geram algo muito maior. Pode voltar aqui para mim, Sherek? Então esse Yin e Yang no hinduísmo chama-se Ida e Pingala. Ida e Pingala são duas serpentes que serpenteiam em sentido contrário, vão crescendo até chegar no cérebro, aonde dá o despertar, chamado da Kundalini, que sobe pela coluna e leva à consciência espiritual. Tudo isso é alquimia. Tem outro livro chinês, pode colocar aquele outro slide, Sherek, por gentileza, Flor de Ouro, Elixir da Vida, esse mesmo, que é o significado de Jindan, que é a esfera de ouro ou a pílula de ouro, que é o elixir da vida. Isso é tudo texto chinês. A magia é secreta, fluida e exige extrema inteligência, lucidez e tranquilidade. Esse símbolo da direita foi o símbolo da flor de lótus, que foi o exemplo do que aconteceu na Revolução Francesa. Agora, Sherek, eu vou te pedir para você passar para o slide 44, que é o caminho chinês. Pode passar, pode passar. É o fundo, pode passar, o fundo preto. Não, vê se é o fundo preto, coloca. Isso, pode dar um clique que vai entrar uma imagem preta aí. Isso. Esse é o caminho chinês. Pode voltar, porque acho que não dá leitura não, Sherek. Não, volta, tira o fundo, isso. O fundo preto, senão não dá leitura para o internauta. Então isso é o caminho chinês segundo clássicos da literatura chinesa. Alquimia chinesa interior. Primeira etapa, concentração da luz. Segunda etapa, renascimento do espaço da força. Terceira etapa, libertação do corpo e espírito para uma existência autônoma. Deu pau? Não faz mal, pode deixar. E a quarta etapa, o centro em meio às circunstâncias. Então eu vou repetir aqui, o 44 slide. Primeira etapa, concentração da luz. Segunda etapa, começo do renascimento no espaço da força. Terceira etapa, libertação do corpo e espírito para uma existência autônoma. E a quarta etapa, o centro em meio às circunstâncias. O Sherek está correndo ali, mais um, esse. Tira o fundo, esse mesmo. Então, repetindo, primeira etapa, concentração da luz. Segunda etapa, renascimento do espaço da força. Terceira etapa, libertação do corpo e espírito para uma existência autônoma. E quarta etapa, o centro às circunstâncias. Pode pôr o próximo slide, por gentileza? Os três tesouros do corpo. Os três tesouros do corpo, a essência, o sopro e a energia espiritual. A energia espiritual controla e governa, o sopro preside a aplicação das ordens e a essência preside a transformação e geração. O próximo final, é o último slide, já estamos estourando, né? Olha, são dois grandes meridianos, é o VG e o VC. O VG é o vaso governador e o VC é o vaso comunicador. É o vaso concepção. Então, se você unir esses dois canais, abaixo e acima, colocando a língua no palato, o círculo dos canais de controle e função dos 12 pontos segundo a jornada de 24 horas.
as 12 horas chinesas, que correspondem ao intervalo de tempo e respiração. Então, do lado direito aí você está vendo pontos importantes do VC e pontos importantes do VG. Próximo slide, só para dar uma mostrada para o pessoal. Esse é o VG, o vaso governador nas costas, e na parte frontal, vasoconcepção. Volta aqui para mim, Xerec. Você pode colocar nossas legendas, Dá tempo ou não? Rápido. O Xerec tá ficando bravo lá. WhatsApp 977192266, 977192266, para você mande um WhatsApp com dúvidas, sugestões e para marcação de consultas. Outro, loja virtual, onde você pode encontrar vários equipamentos para a gente, para os terapeutas e para pessoas comprarem vários produtos para a saúde, por materiais frequenciais. O Potentizer faz medicação, o Aquavit, enfim, o Acufinder, o Hidrovitalis, tem equipamentos maravilhosos para a saúde. Obrigado, Xerec. Qual o próximo? As mídias eletrônicas, @JCBaldan, @acupuntura no Instagram, os 2 canais no YouTube, João Carlos Baldan e Além de Agulhas. Curta e participe. Tem mais não? E o site www.jcbaldan.com.br. Próxima semana, dia 9 de julho, feriado, não apresentaremos o programa, mas daqui 15 dias, o Dr. Naif Tadeu, vamos falar sobre nutrição. O Dr. Cáter também está voltando, tem muitas novidades, acompanhe a gente e até daqui 15 dias. Boa quinzena a todos e obrigado pela atenção.